Olá, turma, vamos dar continuidade à unidade 1, parte 2. Deixamos aí uma reflexão para ser agora amplamente discutida. A educação no contexto das transformações técnico-científicas, econômicas e políticas da sociedade. Vamos refletir. Mundo em que vivemos, mundo de mudanças. Economia, cultura, pedagógico, social. Quantas transformações estamos aí vivenciando nessas esferas. Vamos levar essas esferas para o âmbito da educação, que é o foco do nosso trabalho, é o foco do nosso estudo, é o foco do nosso dia a dia. Alencar, 2002, ele faz, na página 100, ele faz grandes contribuições ao dizer que educar hoje é tão difícil quanto necessário. Educar mais do que nunca é acumular saber para humanizá-lo, distribuí-lo e dar-lhe um sentido ético. Isto é, solidário, cuidadoso, com a dignidade do ser humano no mundo. É contribuir para oferecer às pessoas um instrumento que lhes permita realizar o princípio sartreniano. Sou o que faço com o que fazem de mim. Esse contexto, ele nos conduz, né, a um senso de responsabilidade muito grande, pessoal. Principalmente quando se trata de conhecer e compreender as transformações que estão ocorrendo, para disponibilizar ao nosso aluno instrumentos capazes de facilitar a convivência com as mudanças para melhorar a vida desse cidadão, sujeito histórico e de direitos. Observamos que o conhecimento dessas transformações representa um momento imprescindível para a nossa discussão. Refletir para compreender em que se consistem essas transformações. Libânio, 2003, página 59, ele afirma que os estudiosos do assunto denominam essas transformações como a terceira revolução industrial, como a revolução científica e técnica, revolução informacional, revolução informática, era digital, sociedade técnico-informacional, sociedade do conhecimento ou simplesmente revolução tecnológica, cujo momento estamos vivenciando. Assim, nós percebemos o quão é importante o conhecimento da influência das perspectivas, da perspectiva histórica brasileira na educação, bem como a sua definição política como política pública que, de acordo com Freytag, 1980, página 45, se quisermos compreender verdadeiramente as medidas governamentais tomadas no setor educacional na última década, não basta inserir as informações empíricas desse período, mas torna-se necessário vê-las no contexto mais amplo da sociedade brasileira em uma retrospectiva histórica. Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva no sentido de identificar aqui essas interferências das revoluções na educação nas suas épocas específicas? Então, primeiro, nasce na Inglaterra, vinculado aos processos de industrialização, substituindo a produção artesanal pela fabril. Segunda metade do século XVIII. Segunda, ela caracteriza-se pelo surgimento do aço, da energia elétrica, do petróleo e da indústria química e pelo desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação que ocorreu na segunda metade do século XIX. Terceiro, tem por base, sobretudo, a microeletrônica, a cibernética, a tecnotrônica, a microbiologia, a biotecnologia, a engenharia genética, as novas formas de energia, a robótica, a informática, a química fina, a produção de sintéticos, as fibras óticas, os chips. Tudo isso é ocorrido aí na segunda metade do século XX. Complementando, Libânio, 2003, apresenta para a gente que diz, né, que para entender mais concretivamente essas transformações, é imprescindível conhecer os pilares da revolução tecnológica que estamos vivenciando. Essa revolução tecnológica tem como alicerce uma tríade revolucionária, que é a microeletrônica, a microbiologia e a energia termonuclear. E que de acordo com Schauf, 1990, citado por Libânio, 2003, página 60, cada um desses aspectos contribui para o entendimento das mudanças que ocorreram e que ocorrem na humanidade. Uma vez que a revolução da energia termonuclear é responsável pelos avanços da conquista espacial,
além de constituir potencialmente importante fonte de alternativa de energia. A revolução da microbiologia é responsável por grandes avanços e perigos para a vida humana e do planeta. A revolução da microeletrônica é aquela que mais facilmente pode ser sentida e percebida. Estamos rodeados de suas manifestações no cotidiano, mediante a objetos de uso pessoal, utensílios domésticos e serviços gerais. É nítido que essa evolução em que vivemos, e essa, podemos dizer, quem sabe, revolução informacional, conquista seu espaço diante de tantas facilidades oferecidas para as nossas atividades. É importante destacar aqui algumas características dessa revolução informacional que Libânio apresenta para a gente, que é o surgimento de uma nova linguagem de comunicação, mecanismo de informação digital, novas facilidades de entretenimento, acúmulo de informações e as infindáveis condições de armazenamento, o papel central da informação. É importante reforçar que este contexto da revolução informacional, ele tem por base um espontâneo contínuo avanço das telecomunicações, dos meios de comunicação, das mídias e das novas tecnologias da informação, tornando o mundo pequeno e interconectado. As informações, gente, elas circulam diminuindo a distância e o tempo, devido à multiplicação dos meios, dos modos e da velocidade com que são propagadas ou acessadas na atualidade. Como mostram aí, ó, vocês estão vendo as imagens que eu destaquei para vocês. A internet é um recurso que está sendo muito utilizado em qualquer espaço de trabalho, por interligar espaços mundiais por meio dos microcomputadores, dos aparelhos modernos como tablets, iPhones, iPads, celulares, dentre outros. Facilitando sim a vida das pessoas por encontrar a informação sobre qualquer assunto. E aí nós vamos dar continuidade na parte 2 e vamos falar um pouquinho da globalização, como que ela surgiu e que nos possibilitou chegar aí onde nós chegamos, ok? Então vamos nos encontrar na parte 2B em seguida.